Essa nossa palestra de hoje ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, a gente vai falar sobre o momento astrológico. A segunda parte, a gente vai falar sobre as implicações das mais recentes tecnologias na psique, na nossa psique, na psique coletiva, né? E por último, a terceira parte, a gente vai sugerir alguns procedimentos, alguns tópicos, alguns itens que facilitam a nossa assimilação dessa loucura que a gente vem vivendo nos últimos 20 anos, 30, 20, 10 anos para cá. Então, e essa primeira abordagem, agora que Lígia vai começar sobre que momento astrológico é esse, ele não está pautado nos trânsitos, e sim em algo muito específico que poucas pessoas abordam. A gente está fazendo um recorte muito específico do que vem acontecendo no céu, que não tem a ver exatamente com agosto, dezembro, outubro, fevereiro, do mês, as eleições de 2018, a gente descolou disso, coisa que a gente sempre faz, a gente está trazendo algo diferenciado sobre que momento é esse que a gente vive astrologicamente, é a primeira parte da nossa fala. Então, eu acho que assim, compartilhar com vocês um pouco da estrutura, de maneira muito rápida e muito sucinta, da astrologia em si, né? O que sempre me fascinou na astrologia foi o fato dela ser um sistema que permite a gente compreender a dinâmica da vida como um todo. E a gente ter uma compreensão que as coisas não acontecem por acaso. E como é que é esse processo da vida, no geral, se dá? Bom, como o Sérgio estava falando aqui no início da nossa apresentação, é um sistema, na verdade, milenar, extremamente potente, que pode revelar, através do mapa astral, a nossa estrutura de ser, a nossa essência, ou de qualquer coisa. A gente pode fazer um mapa de uma pessoa, mas a gente pode fazer um mapa de uma empresa, a gente pode fazer um mapa de um país, de uma cidade, e ter a compreensão da essência daquilo, né? E a astrologia permite também a gente ter um conhecimento do que num determinado período nós estamos sendo convocados a desenvolver em termos de consciência, seja no nível pessoal, seja no nível coletivo. Então, é uma ferramenta que é apaixonante, mas que é extremamente, vamos dizer assim, instrumentalizadora, da gente ter uma compreensão da vida bastante profunda e ampla. Então, eu acho que, de uma maneira, como eu falei, assim, bem sucinta, a gente compreender que esse sistema, ele é formado, todo mundo sabe, é formado por planetas, né? Os planetas podem ser entendidos de 3 qualidades, né? Os primeiros são os planetas pessoais, que vão representar pulsões, impulsos que nós todos temos, né? Esses planetas pessoais são o Sol, a Lua, Mercúrio, Marte e Vênus, e eles vão estar trazendo para a gente impulsos relacionados com a nossa própria identidade, com a maneira como a gente sente as coisas, com a maneira como a gente se expressa, a nossa capacidade de lutar pela nossa realização no mundo, a nossa capacidade de amar, o afeto na nossa vida. Depois, esses são os planetas pessoais. Depois existem um grupo de planetas que a gente chama de transpessoais. Mas entre eles, entre os pessoais e os transpessoais, existem o que a gente chama de planetas intermediários, que são Saturno e Júpiter. Esses 2 planetas é como se eles trouxessem uma qualidade de força que realmente faz uma intermediação. Por exemplo, eles nos inspiram, uma intermediação entre o pessoal e o transpessoal. Eles inspiram Saturno e Júpiter, por exemplo, a formação de leis e de normas para o convívio coletivo. Sair da pessoa para ir para o nós, né? Isso é uma inspiração desses planetas. E já os transpessoais, que são Urano, Netuno e Plutão. E aí vou lembrar que para os astrônomos, né, recentemente Plutão foi desqualificado enquanto planeta, mas a astrologia lida com a simbologia das coisas, e para nós astrólogos Plutão continua sendo um planeta com as mesmas forças e importâncias que ele tinha antes.
Então, esses 3 são considerados os transpessoais. E o que eles trazem, né, com eles? Eles trazem uma força de nos fazerem reinventar a vida. São planetas que falam do ir além, do transformar o estabelecido para que o novo possa acontecer. É como se eles representassem o que a gente chama, em termos de força, a anima mundi, a alma do mundo, num processo eterno de renovação e de crescimento. Não é? Agora, tudo isso que eu falei aqui, na verdade, eu acho que são de uma forma muito pincelada, né? Mas é para a gente ir se introduzindo naquilo que a gente quer trazer de mais importante. Além dos planetas, nesse sistema astrológico a gente encontra os signos. E os signos já falam dos assuntos da vida pessoal e da vida transpessoal. Os signos também podem ser vistos em 3 grupos. Eu vou falar dos 2 primeiros e o Sérgio já vai estar abordando para a gente aqui o 3º grupo. O primeiro a gente pode considerar que vai de Áries até Câncer. Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, então. Esses signos, eles trazem como assuntos a nossa sobrevivência material e emocional. Então, os assuntos que eles tratam são os nascimentos, o nosso próprio nascimento e o nascimento de qualquer coisa, a infância, a nossa casa, as ligações familiares, a parte de valores, do que a gente dá valor e do valor material, a parte financeira da nossa vida. Depois a gente tem o segundo grupo, que vai de Leão a Escorpião, que inclui então Leão, Virgem, Libra e Escorpião. São essas forças, elas vão estar, vamos dizer assim, nos trazendo assuntos para a nossa vida relacionados com a construção dos vínculos de parceria, então casamento, sociedade, né, e com os vínculos produtivos. Vão estar falando de trabalho, emprego e de saúde. Então, esses 2 grupos iniciais, eles falam mais de uma estruturação. A estruturação nossa, de pessoas, e a estruturação de coisas que são coletivas, que são mais amplas também. E aí, eu falei isso tudo, na verdade, para trazer, vamos dizer assim, uma esteira e um campo para o Sérgio poder falar para a gente o que a gente queria falar mesmo para vocês, que não era exatamente essa introdução astrológica, mas ela era necessária para ter uma compreensão. Então, eu vou só falar, antes de entrar no assunto, eu queria lembrar o seguinte: não é coincidência o fato do Sol passar os 365 dias pelos 12 signos. A dica é que essas 12 etapas, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe, são as contas do colar que faz com que a gente possa viver um processo de iluminação mais cedo ou mais tarde. Realizar cada uma dessas etapas, independente do signo que eu seja ou ascendente que eu tenha, essas 2 etapas são fundamentais para esse processo. Quando tem uma porção de planetas nos 4 primeiros signos, ele já falou, sobrevivência material e emocional, de Áries a Câncer. Quando tem nos segundos, de Leão a Escorpião, é uma necessidade de relação, de relação afetiva com o outro. Mas nós estamos vivendo, né, e aí a gente começa a entender uma palavra de 3 sílabas, que é a palavra cansaço, né? Ansiedade, estresse. Essas 3 palavras, cansaço, ansiedade, estresse, se deve, quando eu olho para cima. Quando eu olho para baixo, eu posso identificar o meu cotidiano, o meu dia a dia, mas quando eu olho para cima, que é o agente mobilizador, inspirador, assim em cima como embaixo, né? Dizia Hermes Trismegisto, ou seja, quando eu olho para cima eu vejo que tem uma narrativa energética que nos convida a um nível de estresse, né? Que particularmente, ou seja, já vão ver que esse estresse no fundo é muito positivo. Mas até que a ficha caia, até que a gente entenda isso, é complicado. A gente culpabiliza A, B, C, D, achando que a nossa vida está uma loucura, e eu diria que é isso mesmo.
vai ficar um pouco mais, mas tem um plano, um projeto, tem alguma coisa por detrás disso, que não seja apenas correr para pagar as contas no final do mês. Esses signos, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, fogo, terra, ar e água, eles representam o terceiro e último livro da nossa jornada. O terceiro e último livro. Então, os assuntos que a gente tem que estar mobilizados conscientemente ou inconscientemente são assuntos da ordem da obra. A obra que a gente leva, a obra que a gente deixa. A obra, leia-se. Aquilo que eu me construí, o que eu fiz de mim mesmo, como eu me construí. Quando eu partir, o que eu levo? Que essência é essa que vai comigo? Quando eu partir, o que eu deixo? O que é pouco perecível nos atos que eu realizo? Esses signos, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de anos para cá, eles estão sendo polarizados por Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Ou seja, os planetas transpessoais e os planetas intermediários. Então, a gente tem que estar um pouco diferente. Né? mundo todo isso, tá? Isso não é Brasil, não. Isso é mundo todo, inclusive o Brasil. Então, eu vou, só para vocês pensarem rapidamente aqui, o Júpiter, ele vai entrar nesse último livro, em 2018, que é em Sagitário, e ele vai até o final de Peixes, 2022. O Saturno ele entrou em 2015 e vai até 2026, fechando esse último ciclo. Nós estamos terminando um ciclo. Nós, os seres humanos, planeta Terra, né, Sistema Solar, Galáxia, Via Láctea, nós estamos finalizando um ciclo. Ciclo de identificação com comportamentos, com posturas. Se a gente não se estressar, tem alguma coisa errada. É claro que quando a gente está no prumo, o estresse é produtivo, o estresse é qualitativo. Quando a gente não está no prumo, não tem discernimento, esse estresse ele é meio caótico. O Urano, em 1981, ele entrou nessa saga, entrou em Sagitário, e ele foi o único que já saiu em 2011. Em 2011 ele saiu de Peixes, tá? Foi o único. O Netuno, em 1970, década de 70, Paz e Amor Bichos, Jimi Hendrix, Janis Joplin, hippies, né? Woodstock. O Netuno entrou em Sagitário. E ele veio, ele sairá de Peixes em 2026. E o Plutão entrou em Sagitário, né? São desses 4 signos que eu me referi, em 1995, e ele sai em 2067. Né? Quando o Plutão estiver lá para 2050, 40, o povo já saiu. Em 2026 o povo já saiu, já é o povo me refiro, o Netuno já saiu, o Saturno já saiu, né? O Júpiter já saiu e o Plutão fica. Já é mais tranquilo. Assim. Mas isso tudo implica em 4 níveis de estresse. Né? Estresse que eu não vou me deter muito, que quase todos são familiares. Existe o estresse informacional, que é o quê? Quantidade de informações que a gente recebe por minuto. Isso é quase que a nossa revelia, isso já leva uma quantidade de bytes por segundo de ansiedade. A gente tem um estresse de upgrade. Isso você não vai encontrar no Google, se digitar. O estresse de upgrade, que enquanto a gente está aqui com os nossos projetos de vida, tem um download acontecendo, download consciencial, um download consciencial. Nós estamos nos últimos 4 signos. Então nós estamos, à revelia de nossos projetos, a gente está estamos baixando, né, dando um download de situações de consciência que a gente tem um pouco de sabedoria e a maioria das vezes é o nosso organismo que reage com processos de somatização, de medo, de insegurança, como se a gente estivesse caminhando por um precipício, um abismo, quando na verdade não é. Mas até que a gente saiba disso, já consumimos muito Rivotril. Né? Esse download é um download que independe, né, do que a gente possa estar querendo ou deixando de querer. Né? Lá em cima, a orquestra baixa fala assim, nós estamos no final de um ciclo. Né? Que não é 2017, vocês veem que aqui começa desde 1970 vai até 2067. Né? Mas nós estamos no grosso dele. Né?
Um outro estresse, que é um estresse digestório, esse é o mais importante, é o estresse digestório da psique. Ou seja, a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê aquilo que a gente não assimila. A gente vive aquilo que a gente não assimila. A gente vai num restaurante, a gente se alimenta, o organismo assimila alguma coisa e excreta outra parte que não é para assimilar. Nós estamos tendo um nível de bombardeio, né, de informações culturais e energéticas, e a gente está vendo situações muito além da nossa capacidade de digerir, ou seja, de assimilar, ou seja, de maturar. Entendeu? É assim que a banda toca, é assim que as coisas funcionam, né? E, obviamente, tem um estresse ético. O estresse ético é quando a gente vê coisas que há bem pouco tempo eram proibidas, ou a gente não podia ver, essa coisa toda, e fica o diálogo entre, a fronteira entre censura e bom senso. Isso não pode, isso não deve, isso, aquilo, sabe? Né? Como lidar? O que é bom senso em face a esse momento onde está esgarçando a nossa perspectiva de ética e de cidadania? Então, eu queria só ler, só para vocês perceberem que esse estresse de upgrade, que foi o segundo que eu falei, vocês vão logo sacar uma coisa, né? De pouco tempo para cá, a discussão sobre identidade sexual, né? A discussão sobre os modelos econômicos no planeta, estão acirradíssimos disso, né? Religião no poder, os gangsters na política, modelos sustentáveis cada vez mais vindo à tona como opção de vida limpa, clara, verde, crise de representatividade. Está difícil a gente dizer essa pessoa ou essa corrente me representa, né? Esfarelamento de esquerdas e de direitas no planeta inteiro, emergência da truculência moral versus uma permissividade imatura, né? Nós estamos no ápice do do it yourself, nós estamos no ápice do faça você mesmo, né? São startups. Então, é um momento fascinante e que a gente não construiu uma estrutura de ego, nós não fomos educados para lidar com isso com tranquilidade. Então, somos autodidatas tentando correr atrás do prejuízo. Essa é a primeira fala sobre que momento é esse. Só nos lembrar, porque isso tudo está no nosso cotidiano, isso tudo está no nosso dia a dia. Acho que o que eu vou falar agora, né, são coisas que, nossa, né, já estão entranhadas no diário, só que eu acho que eu vou falar trazendo algum comentário, né, sobre algo que a gente chama de tecnopsi. Tecnopsi foi uma palavra, uma nomeação que nós inventamos, nós dois aqui, exatamente para falar de como que a tecnologia, nesse momento, interfere na nossa psique. Como é que ela interfere? Só que, antes de falar da interferência literal da tecnologia, eu queria comentar com vocês o seguinte, assim, será que libera para que as inovações tecnológicas possam acontecer? Porque, sem dúvida, né, a gente tem vivido, nos últimos anos, uma inundação, né, de inovações que modificaram completamente a nossa maneira de viver. Então, existem fatos que acontecem, aparentemente, que o Sérgio acabou de falar, distantes da tecnologia, mas, na verdade, está tudo caminhando junto, né? Existe todo esse momento de rebuliço, de acontecimentos, e a tecnologia caminhando junto, então, essas coisas não são separadas, elas estão juntas. E uma coisa que eu queria, então, lembrar para vocês, que na história da humanidade sempre, as inovações, as coisas novas, elas surgem, elas nascem da nossa psique. É a psique coletiva que percebe que num determinado momento a humanidade está tendo necessidade
e está pronta para lidar com certos assuntos. Então, certas inovações são projetadas porque algumas pessoas no mundo, às vezes até simultaneamente na nossa história, têm uma ideia, criam uma coisa e descobrem alguma coisa. Só que há uma demanda, vamos dizer assim, do coletivo humano de se confrontar na vida com aquela coisa que é inventada, que é uma coisa nova. Só para dar um exemplo concreto para vocês disso, de umas sincronicidades muito interessantes e que falam exatamente desse processo que eu estou trazendo para vocês e que normalmente a gente não conversa isso em lugar nenhum, né? As coisas acontecem porque acontecem, as pessoas descobrem coisas porque são inteligentes, criativas e descobrem, os outros usufruem. Isso é a aparência das coisas, né? Por debaixo de todas as descobertas da humanidade existia esse processo de uma demanda psíquica coletiva para que aquilo existisse. Bom, então, lembrar para vocês assim, que foi no período da Revolução Francesa, não é? Liberdade, igualdade e fraternidade, que se descobriu Urano, que se descobriu que o planeta Urano existia. E o que Urano representa como força, como energia? Liberdade, igualdade e fraternidade. A gente vai ter que, em torno mais ou menos de 1930, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, é quando se descobriu a bomba atômica. E nesse mesmo período se descobriu a existência de Plutão, que é uma energia de um poder de transformação imenso, mas ao mesmo tempo é um poder destrutivo muito grande. Um outro exemplo disso, que eu acho que eu posso trazer para vocês, é o próprio Freud, que nos traz a psicologia, mais ou menos num período, mais ou menos não, foi no período também, que se descobriu a existência de Netuno, que é o regente das coisas inconscientes do nosso próprio inconsciente. Então, há uma relação muito grande dessa nossa demanda com aquilo que é descoberto, que é inventado, que é criado. Então, é muito importante a gente ter a percepção de que toda essa tecnologia que transforma a nossa vida continuamente hoje em dia, não é? E que é responsável muitas vezes por esses estresses que o Sérgio falou aqui, a gente vai ver, não é? Ela foi liberada pela nossa própria psique. E ela foi liberada e ela ao mesmo tempo interfere na nossa psique. É uma experiência que a gente chama normalmente de uma experiência urobórica. Não sei se vocês conhecem esse símbolo Uroboros, que é da serpente, que tem uma serpente que morde o próprio rabo. Isso, Uroboros, é um símbolo muito antigo e que fala de situações como essa, em que, vamos dizer assim, se fecha um ciclo. Então, o que é importante a gente saber hoje é que a tecnologia, de certa maneira, ela interfere na psique o tempo todo, mas ela traduz a nossa psique coletiva também o tempo todo, de uma forma, às vezes, muito clara, e a gente não se dá conta. E a gente perde até a oportunidade de se compreender e compreender as coisas. Então, eu queria fazer um breve passeio com vocês através dessa tecnopsi, que, como eu disse, é uma coisa simples, não vou falar nada que seja uma novidade para ninguém, tem apenas alguns comentários aqui a respeito de algumas coisas, né, que fazem parte do nosso cotidiano. A internet faz parte da nossa vida desde 1969, né? E o que ela faz? Ela, na verdade, ela dá materialidade, concretude, realidade às sinapses, não é, que eu acho que acontecem entre as pessoas, entre o coletivo e entre o cosmos. A internet traduz de uma forma, né, completamente real a rede profunda que nós somos enquanto seres humanos, no nível muito mais profundo. E ela explicita isso, né, indubitavelmente. Por outro lado, ela tem uma ambivalência muito grande, não é? Porque nós somos monitorados o tempo todo através da internet, né? Basta você, se a gente vai comprar passagem para vir para Curitiba, daqui a pouco aparece o oferecimento para o hotel em Curitiba, né, na tela. Então, a gente é monitorado o tempo todo para manter o sistema.
Mas, ao mesmo tempo, a própria internet tem dado para a gente cada vez mais subsídios da gente subverter esse sistema. Então, é como se essa ambivalência nos colocasse diante da escolha. Vai fazer o quê? Que escolha você faz na sua vida? De usar as coisas de que forma? De que maneira? Sabe? Isso é muito mais forte do que às vezes a gente se dá conta mexendo ali na telinha, no teclado todo dia. As redes sociais, o Face, o LinkedIn, as comunidades, elas estabelecem uma comunicação, né, que é uma comunicação instantânea. Né? O que acontece da gente ficar online? É uma experiência, eu acho assim, telepática. Eu pensei aqui e já passei para você, imediatamente aquilo que eu pensei, ou para várias pessoas. Né? E isso é algo, né, completamente diferenciado. A gente falava era de telepatia antigamente, né? Mas isso está na nossa mão hoje em dia. E o GPS, que é um dispositivo de achar-se, mas que também pode ser de perder-se. Vocês devem saber, que eu não sei direito, mas lá no Rio, muita gente seguindo o GPS, no ano passado, no ano retrasado, foi parar em lugares totalmente indevidos e até morreram. Foram parar em lugares perigosíssimos, não sei o quê. E aí, o que isso interfere na nossa psique, gente? Essas coisas, afinal de contas, não é? E eu acho que essa coisa do GPS também impõe uma escolha. De certa forma, está falando assim, você é capaz de pedir ajuda quando você não sabe? Que é um aspecto legal da vida. Porém, alguém te falar alguma coisa, você simplesmente segue aquilo e não consulta o teu feeling, não faz relação com o que você está vivendo na hora, porque essas pessoas que se perderam foram simplesmente porque tinha aquela orientação e acabou. Né? Quando a gente fala de pendrive tem desde o ano 2000. O que a gente está falando? Da necessidade de uma memória ampliada. Então a gente vai estar precisando daqui para frente ter uma memória muito maior do que a gente precisava para colocar coisas lá dentro. Nem sempre coisas que talvez a gente realmente necessite. E vem novamente aquela situação de escolha sendo colocada para nós. A escolha, o livre-arbítrio, está junto com a tecnologia o tempo todo, simbolicamente. E a gente não percebe. Né? Eu acho que o iPod é também uma coisa que faz a gente pensar. Né? É um grande armazenamento de música. Nunca se ouviu tanta música, eu acho, como se ouve hoje em dia. Qualquer lugar, né? Qualquer pessoa pode ouvir música. E a música, ela tem uma habilidade que é uma coisa incrível. Né? Das artes, talvez seja a que mais leva a gente rapidamente a uma relação com o sagrado, com o divino. Né? Por outro lado, ela desperta, né, instintos, memórias afetivas. Eu acho que o lado sensível, né? Isso aumentou muito. Por que a gente está sendo tão estimulado assim, sabe, nesse aspecto? Não é? Talvez a gente esteja precisando muito disso. Quando a gente para também e pensa sobre a Wikipédia, que existe desde 2001, né? A gente já está em 2017. Gente, que coisa, que volume de conhecimento, né? De repente se formou à disposição de qualquer pessoa gratuita e que é produzido pelas pessoas também, né? Uma coisa totalmente diferenciada. Teve um tempo lá atrás que um personagem da história desejou fazer uma grande biblioteca para que o conhecimento fosse mais espalhado, que foi Alexandre fazendo a Biblioteca de Alexandria. E a Wikipédia, a internet hoje é, né, um depósito de conhecimento muito mais ampliado. É a 7ª página mais visitada de toda a internet. Né? Então, tem uma coisa que é muito impactante, assim. Né? Aí, se a gente para pensar, os smartphones, né? Desde 94 apareceu o primeiro, era aquele tijolão, assim, né? Agora é o que é. A gente tem um escritório portátil, mas tem tudo ali dentro, né? Tem filme, tem cursos, tem tutoriais. Agora mesmo, com a falta de luz, eu estava, Sérgio, cadê a lanterna aqui do meu, né? Para poder fazer a palestra. Né? Então, é uma experiência, né, o smartphone, da gente estar com o mundo nas mãos. Tem o mundo nas mãos ou no bolso ou na bolsa. O que isso interfere na nossa psique? Silenciosamente. Né? Vamos dizer, esse poder todo, essa sensação e que é geral de todo mundo. E o Skype, que é você experimentar, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não é?
que promove a coisa das reuniões amplas com várias pessoas ao mesmo tempo. E o Facebook, que, né, eu acho que promove as partilhas, que são as partilhas afetivas, celebrativas, as indignadas, né? Hoje em dia se arregimenta, quanta coisa que se arregimenta através do Facebook, chamando as pessoas para fazerem movimentos. Parece que hoje ia ter uma panelaça, agora à noite, né? Para o Supremo aprovar lá as coisas do ficha limpa, né? E aí as notícias que se espalham, fake news que se espalham, a gente tem a capacidade de viralizar o que a gente quiser, quer dizer, o que a gente fala pode virar uma verdade espalhada. Novamente, que poder é esse? O que a gente pode fazer com isso e como a gente fica vulnerável a isso também? O YouTube, né, que é essa plataforma desde 2005, que, né, é uma plataforma também de conhecimento que nos dá esse acesso aos grandes mestres de todos os assuntos, de certa forma. E também por ali a gente pode ter acesso ao lado mais sombrio, né, da vida, do mundo. Está ali, está aberto, à disposição. O Google Maps, da casa da gente, a visão, né, do planeta, a visão de cima, essa visão panorâmica. O que isso promove na gente? De repente essa janela imensa aberta. Que nível de ansiedade? Que questionamentos que às vezes são subliminares e a gente não percebe, né? Dá um cansaço, será? E o Twitter, né? 140 caracteres para você se expressar. Cada vez menos palavras, cada vez menos literatura, cada vez mais audiovisual. Talvez. Mas isso não impede, na verdade, os livros, né, acontecerem. E até tem aquele programa, o aplicativo que é o Kindle, que existe desde 2007, que são de leitor de livros digitais, né? Só que não tem o folheado livro, né? Aquele tempo, né, do deguste. Então a gente está falando de velocidade e de síntese. Como é que fica a qualidade de contato, não é mesmo? Né? Às vezes pode ser maravilhoso, às vezes pode fazer com que a gente perca a percepção das coisas por conta da velocidade. A gente vai estar falando dos tablets, que é um computador pequeno que a gente pode levar para qualquer lugar, né? Então, novamente, esse poder. E aí eu soube de uma coisa incrível, a gente conversando, né, sobre tudo isso. Em 2018, gente, vai ser lançado no mercado o Kobo. Kobo é um gato, robô doméstico, para que as pessoas tenham em casa. Ele vai ser vendido no mercado nas cores cinza ou marrom. E você vai poder ter um gato que você liga quando está em casa, desliga quando você vai sair de casa, que provavelmente não come e que provavelmente não fica doente. Agora, logo o gato, que na simbologia dos animais relacionados com a nossa vida, é o animal mais próximo da nossa psique, né? Eu trabalhei, quando eu fiz essa virada da medicina para a vida terapêutica, eu tive a felicidade de trabalhar com a Nísila Silveira, que foi uma psiquiatra que revolucionou a psiquiatria no Brasil, né? De uma sensibilidade absurdável, né? E ela, né, o tratamento que ela trouxe para a esquizofrenia foi a expressão criativa. E foi um período de 8 anos da minha vida que foi muito feliz, porque eu adorei trabalhar com ela. Mas a Nise adorava gatos, exatamente porque ela sabia que os gatos tinham essa sensibilidade psíquica. E era muito engraçado, assim, porque para trabalhar com ela, a gente passava, e eu passei por isso, por uma entrevista de quase um dia na casa dela. Você passava o dia na casa dela e ela perguntava a tua vida toda e tudo que você sabia, mas também queria saber da tua personalidade inteira. E é aquilo lá que ela ia determinar se você ia trabalhar ou não com ela. Porém, mesmo que ela gostasse muito de você, e mesmo que você demonstrasse que sabia um monte de coisas de psicologia, da alma humana e tudo mais, se o gato da Nise não pulasse no seu colo, em algum momento da entrevista não ficasse com você ronronando, ela não admitia você de jeito nenhum. Eu tive a sorte que o Carlinhos, que era o gato da época, veio pro meu colo lá durante a história. Mas teremos o corpo, né? E por fim, lembrar para vocês ainda, né? Tem a Smart TV agora,
em que, né, TV com internet, que nos liberta também da grade da televisão, que a gente só pode ver aquilo. Novamente, temos liberdade de escolha ampliada, né? E os jogos eletrônicos. Tudo em favor da gente conservar a nossa criança. Mas os jogos eletrônicos, inclusive, para as crianças, têm roubado outras experiências próprias da infância. E para os adultos, uma perpetuação no estado infantilizado, muitas vezes. E eu tenho visto lá no Rio, sabido de casos sérios, de pessoas em que a vida real passa a ser, sabe, de menos importância, porque a pessoa cria uma vida paralela ali e fica totalmente submersa ali, né? Então, tudo isso faz a gente pensar nessa tradução da nossa psique e nessa influência que todas essas coisas nos trazem, tem muito mais, né? E aí, o Sérgio vai fazer um comentário. O que fica também para que isso? Por que a gente está lembrando disso? Qual é a função? Que momento é esse? O que isso é útil? Grande parte das coisas que foram ditas pela Lígia a gente já sabe, mas talvez a gente não saiba algumas coisas que estão por detrás. Coisas que são subreptícias. Por exemplo, toda essa tecnologia, todo esse momento novo de se empreender, os startups, quer dizer, de repente eu sou a minha própria empresa, né? Isso implica numa atitude psicológica bem diferenciada da que vem rolando nos últimos 2000 anos na era de peixes. Nós estamos na iminência, nós estamos na fronteira da era de Aquário, que ninguém, na verdade, tem a cara de pau de dizer que a era de Aquário começará no dia tal, na hora tal, no ano tal. Né? Tem gente que já disse que ela começou em 1962 com o Sgt. Pepper dos Beatles, entendeu? Então as pessoas vão dizendo. Mas uma coisa é certa, tudo isso que a gente está vivendo agora, a gente já está vivendo uma transição da era de peixe e era de aquário. A era de peixes, uma das tantas e tantas características, é o fato de a gente não ter problema nenhum em se colocar como objeto. Tanto do ponto de vista religioso, do ponto de vista das organizações de Estado, da gente esperar, da gente depender, né, a exacerbação do núcleo familiar nesses últimos 2000 anos. Tem uma revolução em curso, que não está sendo monitorada por nenhum gênio, né, que é a partitura, de que é chamado nos livros, vocês podem digitar lá na internet, precessão dos equinócios. Digite precessão dos equinócios, vocês vão perceber que o eixo da Terra, ele anda e gera as eras a cada 2.160 anos. Né? E nós estamos se aproximando, limítrofe, como se fosse o final de uma estação e o início de uma outra estação. O que é que acontece? Esse estresse, esse cansaço se deve ao fato de a gente estar sendo provocado a nós sermos sujeitos e não objeto. Ou seja, isso implica em fazer escolhas, isso implica em bancar as escolhas. A gente trabalha muito tempo no sul do país e eu fui vendo nesses últimos anos, a gente trabalha há muitos anos, a gente foi vendo várias empresas familiares quebrando, porque não acompanhavam as novas leis de mercado, tudo que estava acontecendo no mundo, a aceleração intensa das coisas, e tinha-se aquele mote de que não, vamos continuar porque era assim que dava certo no tempo do meu avô. Né? Então, o ponto central dessa nossa fala é o seguinte: nós estamos sendo empurrados para nós sermos sujeitos do nosso caminho, sujeitos da nossa vida. Nós sermos autores dos nossos gestos. Na verdade, meio que a gente está sendo pego de surpresa, porque não era isso que o nosso ego tinha preparado. O máximo que a gente pode fazer é ter um egocentrismo, é ter um individualismo, é termos um narcisismo e achar que a gente faz e acontece, mas na verdade a gente quer a proteção, a gente quer a segurança, a gente quer que alguma coisa acima da gente nos dê a base. Não é nada disso que está acontecendo e não é nada disso que vai acontecer.
modelo de segurança, modelo de política pública, modelo de saúde, modelo de você trabalhar com criança. Hoje em dia, por exemplo, você botar um governo decente, que possa botar hospitais decentes, eu tenho a pachorra de dizer, isso é mole. Ter um governo decente e competente que faça bons aeroportos e rodovias, isso é mole. Entendeu? Agora, você ter um governo, seja ele em qualquer parte do planeta, em que faça um sistema de educação atual, aí o bicho pega. Isso nem, a questão não é nem verba, nem a questão é competência, nem a questão é caráter. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter competência, pode ter caráter e não sabe o que fazer com essas novas crianças, esses novos adultos, esses novos velhos que estão chegando com essas informações, esses downloads, o que eu chamo desse estresse, esse estresse de upgrade. Nós estamos fazendo um upgrade à revelia do nosso ego. Nós estamos fazendo um upgrade à revelia do nosso ego. Se a gente fosse entrevistado, a gente diria que a gente quer o melhor para a gente, mas eu não abriria mão disso, eu não abriria mão disso, eu gostaria de acumular isso, ter isso, aquilo, ou seja, a era do controle está ruindo, né? E eu não vejo isso com maus olhos, não. É assim que tem que ser, então relaxa e aproveita. Ou seja, vamos ver como é que a gente faz esse negócio. Então, o ponto central, você cair na prova, vocês escrevam o seguinte, que é ponto certo na questão, né? Por exemplo, na verdade, o que está acontecendo com o planeta Terra, né? Em vez de a gente se perder com tantas tecnologias, tem um mote, tem uma essência que é o seguinte, eu estou sendo convocado a assumir o protagonismo da minha vida através de qual é o meu sonho, quais são as minhas escolhas. Isso é relativamente fácil, tá? Embora no consultório eu pergunte a pessoas qual é o seu sonho de vida e a pessoa me pergunta, né? Mas mesmo assim eu ouso dizer que não é tão difícil. Você pode dizer, meu sonho é esse, meu sonho é aquele. O mais difícil não é isso. O mais difícil é o seguinte, eu banco o meu sonho. Houve um tempo, a era de peixes e tudo mais, que o mundo editava a gente. Agora a gente edita o mundo. Cada um vai ter uma ilha de edição em casa. Quantas profissões vão existir? Quantos são aqui? São 7 bilhões no planeta? Não sei. Né? Quantas maneiras de amar, de se entregar sexualmente, de viver uma vida afetiva? Em relação a Deus, esses que têm a procuração do divino para falar em nome dele, né? Ou seja, a gente está vivendo o melhor dos mundos para os corajosos. A gente está vivendo o melhor dos mundos para os conscientes. A gente tem a opção de não ser corajoso, de não ser consciente, de se acovardar. Vai dançar. Dançar significa vai para as bordas. Ou seja, essa era de Aquário, esse momento, que é um momento longuíssimo, eu estou falando de 2.160 anos aqui para frente, netos, tataranetos, tataranetos, etc. Mas a gente já está vivendo isso. Essa insegurança que a gente chama que é insegurança da falta de polícia, falta disso, aquilo seguinte, a falta de eu não tenho um ego estruturado que dê conta dessas novas demandas. A gente pensa que as novas demandas são modismos culturais. Agora temos 18 sexos, antes eram só 2, agora já são 18 sexos que tem para a gente escolher, tem um cardápio, né? Isso é moda? Não, acho que é uma emergência da psique. Isso é uma emergência da psique. Psique em grego chama-se alma, né? A coisa mais séria, nós não estamos lidando com modismos, a gente está lidando com uma demanda que nem fomos nós que escolhemos. O que a gente tem que fazer é escolher onde é que a gente está, quem nós somos e para onde a gente quer ir. E se esse para onde a gente quer ir, na verdade, se isso tem a ver com a minha alma, porque eu posso delirar, viajar na maionese e achar que meu lugar é lá, e minha alma diz assim, olha, interdito. A alma tem poder, a psique tem poder de interdição. O ego, ele é apenas um funcionário. O ego, a gente tem que atualizar o aplicativo ego. Esse momento que a gente está vivendo é um momento de intensa atualização do aplicativo ego. Né? Ego, leia-se, a mídia que faz a interface entre o subjetivo e o objetivo. Ego, leia-se, a mídia que faz a interface entre o subjetivo e o objetivo. Tá?
Muita gente impropriamente tenta denegrir o ego como se fosse o nosso maior problema. Não é. O ego é tudo de bom. O egocentrismo não, o egoísmo não, mas o ego, sem o ego, a gente não estou entendendo. Nem pedir um prato de comida quando está com fome eu consigo, porque eu não consigo nem me comunicar com o outro. Então a questão não é o ego, é o ego imaturo. A chance da gente ter um ego imaturo é de 99,%, porque toda a nossa escola familiar e pedagógica é uma escola de puber, ou seja, a civilização ocidental ela tem entre 7 e 14 anos. Os mais assim têm 19 anos de idade. Entendeu? Emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então, o que vem acontecendo com tudo isso que a Lígia falou é simplesmente o seguinte, olha, mudando o canal, estamos nos últimos 4 signos do zodíaco, vivendo uma transição. Atualize-se, não do ponto de vista informacional, é mais do que isso, atualize-se no sentido de você conhecer quantos e quem moram aqui dentro e como é que eu vou poder comunicar, expressar esses todos que sou eu. E certamente é potência, e esse mundo que chega é um mundo, digamos, energeticamente democrático, esse mundo energeticamente, não politicamente democrático, mas energeticamente democrático, que esse momento aquariano, ele vai oferecer todas as oportunidades, apenas todas as oportunidades, independente desse ou daquele governo. Nesse momento, os governos, eles estão a serviço, estão a reboque da psique coletiva, mais do que antes, muito mais do que antes. Então, deixa eu só falar, posto isso... Deixa eu só falar uma coisa em função disso, que eu acho que é importante a gente perceber o seguinte. No fundo, a gente está vivendo um momento maravilhoso, dificílimo. Porque é claro que quando a gente joga uma água suja, pode ir junto a criança que a gente deu banho nela. Mas só não fica terrível e dificílimo e só não se perde as pessoas que estão, então, mais conscientes de si, mas é um momento maravilhoso. Porém, essa pressão que, de certa maneira, esse estresse todo, que a própria tecnologia vem para ajudar, mas que impõe, e que é o estresse da escolha, sabe, muitas vezes, é a metáfora daquilo que a gente está sendo muito mais fortemente pressionado para viver, para estabelecer individualmente. Porque o coletivo, ele muda de qualidade quando muitos indivíduos o fazem. Então, a gente está sendo realmente convocado energeticamente através daqueles trânsitos que o Sérgio mostrou, dos planetas transpessoais. Existe uma pressão energética para a gente viver essa aceleração de um desenvolvimento de consciência. E claro que aí tudo o resto que é contra isso, que representa estagnação em nós e em todos, emerge. Eu acho que isso é importantíssimo a gente saber. Né? Então, na verdade, nós estamos caminhando para o último terço da nossa palestra, da nossa fala, e se vocês chegam em casa e perguntam, mas do que versou a palestra, qual foi o assunto, estão dizendo que por detrás de tudo isso que a gente está vivendo, tem uma convocação para que nós nos assumamos mais quem nós somos de fato. Isso parece um filosofês. Isso parece bacana, legal. Nós todos estamos sentindo isso na carne. Quem quiser sentar no banco do carona, pode sentar, a gente tem um banco do carona, mas vai ser dragado. Essa noção de startup, de você ser a tua empresa, o teu patrão, o teu empregado, poder trabalhar com outras pessoas, etc., mas sem precisar de 8 às 5, etc., isso é um rito psicológico. Vai ter muito desemprego, vai ter muito tudo, inclusive desemprego, vai ter muito equívoco e erro, e as coisas se assentam lá na frente. A gente não vai ver esse assentamento. As coisas vão se assentar lá na frente. E vem um caos, e vem uma ordem oculta, essa ordem oculta se explicita, mas a gente vai acabar voltando, né? Porque tudo indica que a gente vai acabar voltando, e a obra que a gente fizer aqui, a gente vai acabar, quando voltar,
usufruir daquilo que a gente... Então, eu e Lígia pensamos assim, escuta, como é que faz para a gente dar conta desse negócio? Né? Como é que faz a gente dar conta? Aí a gente sentou juntos lá com a Terra de Rudá e fizemos daqui, dali. A gente está juntos há quase 10 anos na Terra de Rudá e fizemos um projeto que, eu falei assim, olha, de tanto refletir, eu falei assim, olha, existem 10 itens que podem ajudar a pessoa a não perder o trem da história. 10 itens que podem fazer com que a gente consiga atualizar o aplicativo Ego e que a gente consiga usufruir. Porque o que eu estou falando é o seguinte, ó, não é isso não, olha, fecha os olhos que vem um caos, quando você, daqui a 3 encarnações você vai usufruir. Não! Eu estou dizendo o seguinte, as pessoas que estão despertas, não são os mestres indianos, os rishis, não. Os que estão despertos em Curitiba e onde quer que esteja, têm a obrigação, entre aspas, de usufruir agora. Usufruir agora, por quê? O usufruto é do processo. O usufruto é do processo. Nós fomos educados a dar um uhu quando o resultado é favorável. E a gente não qualifica a coisa mais importante que é o processo. O resultado não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o processo. Se a coisa mais importante é o processo, se eu ilumino o processo com a minha consciência, eu usufruo agora. Ainda que as coisas não saiam do jeito como eu gostaria. Quem foi que disse que eu tinha que controlar as coisas? Não vim aqui para competir com Deus. Então eu vim para ser um artesão do processo. Ter excelência no meu processo. Essa é a festa, essa é a celebração. Entendeu? Então a gente trouxe 10 itens e a gente vai ser extremamente conciso e quase todos são muito familiares. O primeiro item, para que essa assimilação se dê nesse novo momento, é que a gente cresça emocionalmente, cresça psicologicamente. Há 36 anos que eu ouço pessoas, milhares, isso não é metáfora não, estou falando factualmente, milhares de pessoas eu ouço há 36 anos, desde 81, e eu também sou um cara informado, leio aqui, viajo, faço isso e aquilo, eu descubro, obviamente, que a nossa faixa etária emocional no planeta é muito regredida, nós somos regredidos emocionalmente. E que o pilar desse movimento, nada acontece sem o número 1, que é crescer emocionalmente. Se a gente se atualizar, do ponto de vista informacional, se a gente tiver uma religiosidade, uma transreligiosidade, mas se nós formos carentes ao extremo, porque emocionalmente eu preciso do outro, porque sem o outro eu não existo, por exemplo, o outro é tudo de bom, mas tem uma coisa que é melhor do que o outro, é esse autocasamento e a partilha com o outro. Se não há esse autocasamento, não há partilha com o outro. O que há é um jogo de... Então, esse crescer emocionalmente, crescer psicologicamente, é condição sine qua para que a gente possa dar prosseguimento no processo de assimilar tudo isso, que é um rojão, é uma torrente de eventos energéticos e culturais que a gente teria a obrigação de usufruir esse estresse e não ser vítima dele, tá? E aí, antes de passar a bola, alguém pergunta, escuta aí, como é que a gente cresce emocionalmente? Poderia falar de processos terapêuticos, de autorreflexão, de busca interna, de autoconhecimento, tudo isso. A gente tem uma gama gigantesca, até quem sabe ler a internet, quem sabe ler as redes sociais, até em todos os lugares a gente pode ter um crescimento emocional. Não confunda o plano mental exacerbado. O plano mental exacerbado atrapalha essa descida. O crescimento emocional é da ordem das águas, é da ordem dos sentimentos. Então eu termino a minha fala lembrando uma coisa. Aqui a gente tem o pensamento, aí depois a gente desce, vem para a emoção, a gente amadurece a emoção, a gente chega no sentimento, e o sentimento é um portal para a psique. E é na psique que está ou não liberado para a gente colher aquilo que a gente plantou. Se a gente plantou certo e a psique disse não é tempo, a gente não colhe. Então é a ela, a psique, que a gente deve se preparar para viver esse encontro, né? O segundo tópico que ele já vai falar... Não vou falar do segundo, vou falar outra coisa antes. É uma coisa que enquanto a gente estava aqui conversando eu me dei conta
dessa coisa maravilhosa da vida, de colocar a gente na relação de uma forma inconsciente com aquilo que a gente está vivendo. Nos últimos anos a gente tem feito palestras sempre lá numa livraria, que é um lugar, uma livraria mais tradicional, mais conhecida. Quando a gente traz esse assunto, a gente veio fazer uma palestra num lugar de coworking, que é uma dessas inovações desse momento atual. Não existia essa estrutura há pouquíssimo tempo atrás, né? Então eu fiquei me lembrando disso aqui. Depois, bom, coworking deve significar trabalho compartilhado. Compartilhado. Trabalho compartilhado. Sabe, você estava falando, eu falei, gente, olha que coisa, né? Que coisa, sempre para mim, eu chamo essas coisas de poesia de Deus, sabe? Que são manifestações que sempre me surpreendem, embora eu tenha certeza que elas acontecem o tempo todo, mas eu sempre acho assim, nossa, que coisa boa, né? Constatar isso. Isso existe na nossa vida o tempo todo. Mas o que a gente estava falando então, eu acho que esses 10 itens, né, que o Sérgio falou primeiro, é um certo sistema educacional. A gente conversando chegou à conclusão que o que a gente mais precisava nesse momento, adultos e também para crianças, a gente pensar numa pedagogia da alma e do ser que fosse um sistema educacional que a gente chamou de espiralado, que fosse nos levando, sabe, vamos dizer assim, a oitavar a nossa consciência com mais facilidade nesse momento tão desafiador, né, em que a gente é puxado também por tantas provocações, né, simultâneas, mais do que normalmente era até pouquíssimo tempo atrás. Então, se o primeiro item é o crescer emocionalmente, o segundo item seria o trabalho de despertar o nosso corpo físico, literalmente falando dele, né? Normalmente o nosso corpo físico fica entorpecido atualmente com muita frequência por conta das nossas agendas entupidas, porque a gente fez tanta coisa e tem tanta tecnologia para dar tempo, cada vez a gente tem menos tempo daí, a gente não consegue escolher uma prioridade e ver o que é mais importante. Então, esse corpo ele fica entorpecido. Talvez as razões mais comuns de uma agenda repleta e muitas vezes de compromissos que são dissociados dos desejos da nossa alma, da realização do nosso Dharma, a gente vive do piloto automático da fazenda, e talvez a razão mais comum disso sejam culpas e medos da gente ficar com a gente mesmo e descobrir coisas que a gente não quer. Então, sabe, aí a gente vai se atropelando. Nesse cuidado, então, aí o corpo fica entorpecido, né? Quando ele não fica entorpecido, quando a gente dá tempo para que a gente possa fazer contato com o nosso corpo físico, esse corpo tem uma inteligência, gente. O nosso corpo físico é capaz de dizer pra gente o que a gente precisa comer, e que não precisa ser a dieta do não sei do que, nem não comer carne nunca. Cada um tem que encontrar e saber o que o seu corpo precisa e vai ficar bem. Quanto tempo eu preciso dormir? Qual é a qualidade de exercício que eu preciso fazer? E o corpo da gente fala, tem essa inteligência desde que a gente abre esse diálogo, né? E eu tenho certeza de mais uma coisa, que a comunhão com o natural é muito essencial para que esse diálogo aconteça. Quando eu falo com o natural, é meio assim, a gente observar a natureza não na contemplação só da admiração da beleza que ela tem e da força, mas ler como um livro. Se a gente olha, a maioria dos animais, por exemplo, né, de noite todo mundo se recolhe, fica quietinho, né? Como é que a gente vai para uma academia só malhar, sabe? Né? Claro que é bom fazer exercício, mas como é que a gente vai ter um exercício super energético de noite? Será que isso está de acordo, sabe? Então, a gente perde a percepção das coisas, sabe? No máximo, a gente trata o nosso corpo como uma máquina, né? E não como um veículo experiencial que realmente a gente precisa cuidar muito para ter as boas experiências. E por fim, eu acho que tal qual a natureza, o nosso corpo tem ciclos que a gente precisa conhecer. São as estações do nosso corpo que vão demandar alimentação específica e cuidados específicos. Então, o segundo item extremamente importante é estar com um corpo em qualquer idade, sadio, flexível, para que a gente possa ter toda essa gama de experiências, bem, que a gente aguente esse tranco e, na verdade, usufrua do tranco,
né, de uma maneira plena, porque para que a gente está aqui agora. O corpo fala, né? Então é bom a gente poder escutar. O terceiro item, ele é um pouquinho indigesto, ele tem a ver com o primeiro, que é crescer emocionalmente, né? Quando, por exemplo, ele chama-se bancar-se no mundo, o terceiro item é bancar-se no mundo, né? Tem até um texto que fala: quem não se banca não se encanta. Se a gente se acostuma com a possibilidade de nós sermos dependentes emocionais, também sermos dependentes materiais também, não é nenhum problema, tudo bem, vamos nessa. E, de repente, quem nos banca é porque está podendo nos bancar e vamos assim. Lembrando que momentos onde a gente passa por dificuldades, a gente pode ser ajudado, todos nós podemos ser ajudados, mas não dá para homens verticalizados, mulheres verticalizadas, não se bancarem, materialmente falando, tá? Se isso não acontece, isso cronifica, a gente paga um preço, né? A gente paga um preço, a gente está terceirizando a nossa incompetência de lidar com os nossos recursos. O Fritz Perl, o criador da Gestalt, ele define Gestalt, uma das definições de Gestalt dele é a capacidade de a gente limpar a nossa própria merda, né? Ou seja, a expressão erudita que diz fulano cagou e andou, vamos dizer assim, né? Dentro dessa perspectiva fulano cagou e limpou. Isso chama-se bancar-se materialmente no mundo. E quanto menos maduro emocionalmente, mais difícil esse processo, né? O quarto item, item de quê? De como facilita a minha relação com essa coisa toda que está surgindo nos últimos anos e vai se intensificar. 10 itens todos necessários para espiralar a consciência, tá? Então, o quarto item, aprender a pensar. Assim, isso não ilustra muito o Narciso, eu acho, que eu vou falar de nós brasileiros. Nós temos, eu acho, qualidades incríveis, afetivas e emocionais enquanto povo. No entanto, se a gente observar bem, nós não somos estimulados, enquanto povo, educados, a pensar, a refletir sobre as coisas. Isso não faz muito parte da nossa educação, da nossa formação. Acaba que a gente não aprende muito a o que é refletir e pensar? É juntar uma coisa com outra coisa e criar uma terceira, completamente diferenciada. O que a gente faz muito bem é criticar, prestar atenção ao que os outros estão fazendo e às vezes a gente sentir uma certa inveja, né? E querer fazer igual, né? E obedecer aquilo que já está pronto, né? Isso é uma coisa que nós brasileiros, com toda essa crise, é algo que precisa ser alavancado de uma forma muito contundente. Aprender a refletir sobre as coisas, a ficar com as coisas e transformar através da reflexão. É muito fácil ter opiniões. Opinião é uma coisa mais superficial. E a gente está falando de refletir e, portanto, ser autor de alguma coisa, da nossa vida e de todo mundo poder ter essa capacidade também. Então, olha só, ler, aprender coisas novas, né, se relacionar com coisas novas, a relação com a arte contemporânea, porque a arte contemporânea tem uma função maravilhosa, que é a gente olhar para aquilo, às vezes, e sentir um enorme estranhamento. Aí as pessoas, quando estranham, acham que não tem sentido, que é ridículo. E, no entanto, o estranhamento abre um poro dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, na nossa pele, para a gente poder refletir. Será que isso quer dizer alguma coisa que eu não estou percebendo? Será que tem uma outra maneira de ver isso aqui? E isso se desdobrar na percepção de que existem sempre várias maneiras da gente perceber a gente mesmo e o mundo, e o outro, sobretudo. Então, essa relação com a arte hoje, ela é profundamente nutridora. E além disso, se a gente conhecer os arquétipos que regem, arquétipos são as forças, não é? Forças que às vezes são representadas pelos planetas na astrologia, mas que também aparecem nas religiões,
que são as forças determinantes da vida, se a gente desenvolver esse conhecimento através do estudo das religiões, dos conceitos culturais que existem nas diversas culturas, enfim, sabe, filosóficos também, a gente vai estar dando insumo para a nossa reflexão poder crescer e poder se desdobrar. Então, aprender a pensar com uma qualidade mais ampla e profunda. O quinto item é um pouco estranho, chama-se consentir-se arte. Consentir-se arte é perceber que nós temos a capacidade de reinvenção, o instante criador é o agora, né? A gente costuma usar a palavra agora como sinônimo de Deus, agora como se fosse o corpo de Deus. O agora, ele é uma síntese do passado, do futuro, é esse presente vivo, que é um instante criador. Então, consentir-se arte é consentir-se reinventar-se, como se nós fôssemos uma arena de enfrentamentos eróticos e de releituras e de ressignificações. Não foi desse lugar que nós viemos. Nós viemos de um lugar onde o professor ensinava e a gente copiava. Ali era a origem do Ctrl+C e Ctrl+V. Ali surgiu há décadas atrás. Hoje em dia, eu assisti recentemente uma fala de um professor de Direito da USP, que ele falou uma coisa interessante. Ele estava dizendo que o sistema educacional estava falido, estava muito ruim, estava péssimo isso e aquilo, e ele tinha feito palestras no Nordeste, palestras no Sul, palestras em Brasília, e ele tinha ficado impressionado, palestras para universitários do primeiro, segundo e terceiro ano da faculdade, portanto, entre 19 e 22 anos, e ele tinha ficado surpreso com a qualidade das perguntas. Ele tinha se preparado para falar 2 horas, ele acabou falando 4 horas pela qualidade das perguntas. Aí, ele coloca para a gente um paradoxo. Como? Se o ensino está cada vez pior, por que ele fala desses 3 locais, o Norte, o Sul e o Centro-Oeste, com alunos de início de faculdade, qual a conclusão que a gente chega? Que esses aprendizados estão acontecendo via rede social, via internet. Ou seja, os professores fantásticos estão sendo acessados as 500 informações maravilhosas, sem falar o lixo que não nos interessa, maravilhosas na internet. Então, essa possibilidade de consentir-se arte, de se reinventar agora, coisa que isso mudaria, inclusive, os consultórios de psicologia, o tempo de assimilação de um conflito, de uma neurose, a tendência, o tempo de integração dessa neurose, desse conflito, cada vez será um pouco mais reduzido, um pouco mais reduzido, um pouco mais... A ficha vai cair um pouco mais rápido desses tempos para frente, né? O 6º item dessa educação espiralada seria a atitude política de cada um de nós. Política, a verdadeira política, é a arte de se estabelecer maneiras de um bom convívio para todos, né? Que seja bom para todo mundo. Não é o que, né, a gente vê todos os dias nas notícias e que as pessoas chamam de política. Às vezes eu me irrito até com jornalistas. Eu digo, eles deviam dizer que isso não é política, isso é desvio, é outra coisa, né? Então, os nossos tempos nos pedem, a cada um de nós, né, uma atitude política. E a atitude política seria feita através de uma consciência não ligada a nenhum partidarismo, a nenhuma bipolaridade partidária. A gente deve lembrar até que partido significa partido mesmo, não significa inteiro, né? E parece que isso vem se revelando. Mas existe hoje a necessidade da atitude política, eu me postar no mundo e eu escolher ações e participar de ações a partir de uma consciência que eu tenho, sabe? Da importância do outro, o outro sendo gente, sendo natureza, sendo, sabe, tudo que compõe a vida, né? E de que nós somos essa rede interligada em que uma coisa afeta a outra. Às vezes a gente acha também, né? Eu acho que fica horrorizado e tem que ficar com o que tem acontecido, principalmente aqui no Brasil, mas a gente não pode perder aquela perspectiva de que esse momento é de emergir as coisas para que a gente tome consciência mesmo, né? Eu acho que o que fica muito claro é o que acontece quando a falta de consciência de si é substituída, sabe,
pelo desejo de poder de dominação, porque é isso que a gente vive aqui. Existe uma falta de consciência, uma ignorância das pessoas que assumiram cargos políticos absolutas sobre a verdade da vida e substitui isso pelo poder de dominação, né? Então, eu acho que é um momento muito forte e o que eu estou chamando de atitude política, a tecnologia hoje também nos ajuda, sabe, enormemente. A gente tem acesso a dar nossa opinião. Eu recebo pelo menos várias vezes por dia, vote não sei o que, assina não sei que lista, né? A gente tem essa possibilidade de estar dizendo isso eu acho que está errado, isso eu acho que está certo, através dessa tecnologia mesmo. E mais ainda, de participação de organizações e com projetos e coisas, né, que envolvem essa mudança de consciência. Lembrar, outro dia eu ouvi uma menina jovem falando uma coisa que eu gostei muito. A gente fica muito preocupado com a eleição, mas a vida política, no sentido de gerar, sabe, uma forma de viver que seja boa para todas, ela acontece muito além das eleições, ela acontece nas bordas de um cotidiano em que todo mundo se posiciona de uma determinada maneira, mesmo que a gente esteja cansado, né? Porque eu sei que a mim também às vezes tem dado um cansaço de ver coisas tão complicadas, mas sempre vem assim, não, isso tem que acontecer agora. A gente está vivendo num tempo e isso é para emergir e a gente tem que lidar com isso. É a nossa responsabilidade encarnatória, né? Atitude política, então. O 7º item é a gente recordar a nossa verdadeira origem, Eu fico perguntando o seguinte, como seria se um dia nós descobríssemos que nós fôssemos filhos adotados, o que isso mudaria? Tá? Chega assim, a avó fala assim para você, olha senhora, eu queria te dizer uma coisa, que você não é filho do seu pai nem da sua mãe. A sua mãe mora em... Isso gera um tilt, porque tem toda uma narrativa, toda uma história aí, meu Deus, é que nem não é que nem, mas, por exemplo, você diz assim, olha, você não é câncer, na verdade você é gêmeos. Quê? Como é que é o negócio? Pô, eu sempre achei que eu fosse câncer, gêmeos. Né? O que aconteceria se você descobrisse que você fosse, assim, parente próximo, ou filho do rei? Que direitos você teria? Você é filho do rei. Que direitos você passaria a ter? Que herança você passaria a ter? Né? Essas perguntas são fáceis da gente entender que são coisas assim de nascer de novo. Imagina, se eu descubro que na verdade eu sou filho do empregado, então na verdade meu pai nunca... A história que contaram a nosso respeito é mentirosa. Toda essa cisão inventada, toda essa cisão inventada, toda essa patologia, essa dificuldade nossa de poder simplesmente amar e ser amado e se exercer no mundo, esse pega para capar, essa violência toda, se deve ao fato da gente estar identificado com uma história que não é a nossa. Tá? Esse 7º item é um item para não conversarmos agora sobre isso, mas se vocês forem para casa com uma interrogação, posso adiantar uma coisinha básica. Darwin será desatualizado. Darwin será desatualizado, já é um pouco, será mais ainda. Né? Essa nossa empatia enorme com o macaco será também desatualizado. E eu acho que quando as fichas caírem, e então a Era de Aquário vai falar sobre isso também, e isso vai ser uma grande revolução, nós vamos exigir qualidade de realidades diferentes daquelas que hoje a gente se submete. Porque afinal, um filho adotado, então um filho da empregada, então não sei o que, qualquer coisa está no lucro. Contanto que eu não morra nem acabe na sarjeta, está tudo... E não é assim. É entrar pela porta da frente, sentar na tua cadeira e dizer o que você veio. Mas para isso, eu tenho que sentir que eu tenho linhagem, que eu tenho história, que eu tenho pedigree. Todos nós, sem uma única exceção, temos. Não foi a história que nos contaram. Os livros de segundo grau, etc, têm o maior desserviço de dizer assim, identifique-se com a cisão, identifique-se com o pequeno. É mais fácil para a gente controlar. Não estou nem falando de política, não estou falando de origem de DNA. Nossa origem de DNA, nossa origem genética não é aquilo que a gente lê nos livros e por isso a gente está identificado com apequenamento. Né? Então, o 8º item
é o fato de nós precisarmos de uma experiência espiritual, uma experiência de unidade. Nós precisamos. O Jung falava uma coisa que eu gostava muito. Ele dizia que todo ser humano tem dentro de si um instinto de espiritualidade. É um instinto, é um impulso. Então nós temos essa necessidade para que a gente possa se sentir verdadeiramente completo. É o instinto de transcendência, de além, de que nós estamos no meio da cena cósmica e cada pessoa, na verdade, precisa, em algum momento, perceber que ela faz parte dessa cena, ela é unida a essa cena. E aí, ao perceber isso, ela também se inspirar e se fortalecer a partir daí. Eu acho que a gente fala, eu e Sérgio, a Terra de Rudá, Carol e Cláudio, Sentidos, e muitos outros que estão aqui também, eu tenho certeza, mas a gente fala de uma espiritualidade livre, não ligada a nenhuma religiosidade cheia de dogmas, cheia de medo, cheia de restrições, de coisas que a gente muitas vezes nem sequer compreende, mas de alguma coisa livre, liberta e ampla, que nos dê essa sensação de pertencimento ao cosmos. Eu tenho uma estranheza muito grande quando eu falo com algumas pessoas sobre espiritualidade e eu vejo que a espiritualidade delas não confere uma força para a pessoa acreditar exatamente que ela é merecedora de uma coisa melhor, que é uma espiritualidade que não dá forças para ela lutar por não aceitar situações que são às vezes inaceitáveis, não é? Eu não consigo conceber uma espiritualidade que não mostre para a pessoa que ela não tem que ter medo da vida, que não faça ela perceber que tudo que acontece com ela tem um significado maior. Eu não consigo entender uma espiritualidade que não ajude uma pessoa a perceber que às vezes ela está numa relação que deteriorou e que ela precisa sair daquilo, porque senão ela fica espiritualmente, inclusive, regredida, permanecendo naquela situação e por aí vai. Então a gente está falando desse instinto de uma espiritualidade, mas essa espiritualidade que nos coloca diretamente numa percepção de que aqui, agora, nesse instante, está cheio de Deus, está cheio de sagrado, o tempo inteiro. E que se eu fizer um contato profundo comigo, e se ao mesmo tempo eu conseguir desenvolver a capacidade de ter um contato com o que me acontece a cada momento, eu vou sentir que a cada instante tem tudo o que eu necessito para me realizar. E eu posso estar com problemas, mas ser feliz. E eu posso, através disso, me relacionar, com o todo, com o cosmos, porque eu me sinto pertencendo a uma coisa muito mais ampla. É dessa espiritualidade que a gente está falando nesse processo educacional espiralar. O penúltimo item, não tem por que eu me estender, uma vez que a gente já falou tanto, do projeto Rudá, né? Que é esse projeto de como assimilar esse momento delicado que a gente está vivendo e potente que a gente está vivendo, seria usufruir a nossa natureza plural. Eu acho que depois de tudo isso a gente reconhece que o pronome eu, ele é uma palheta de cores, de recursos, de talentos, de dons, de dificuldades, disso, daquilo. Foram muitos séculos onde a gente tentou definir uma coisa na nossa, ser um especialista em alguma coisa, e isso ruiu. Essa ideia de sou especialista no pronome eu, vamos dizer assim, quando na verdade abriu uma grande sinfonia que a nossa dor é não ter uma estrutura de ego que dê conta dessa paleta, mas a gente vai ter que amadurecer, crescer, desenvolver essa coisa toda para poder dar conta. Então esse penúltimo é o usufruir a pluralidade que nós somos. Né? E essa manifestação de identidade sexual que a gente vem vivendo, principalmente nas metrópoles, que eu acho muito sadia a discussão dessas descobertas de vários desejos, né, legítimos, que partem da biologia e vão para além da biologia, vamos dizer assim, eles ritualizam, eles explicitam o desejo de eu querer aproveitar tudo que eu tenho direito. Na verdade, quem acredita em outras encarnações, se a gente pensar a quantidade de idiomas que a gente já falou, a quantidade de sexos
de paternidades, maternidades, filiações que a gente já viveu, lugares que a gente já conheceu, isso sem sair da Terra. Só aqui na Terra a gente teria, no mínimo, a obrigação de estimular a nossa memória, o nosso pendrive, o nosso HD externo, o nosso cloud, quer dizer, as nuvens, estimular isso para que as fichas caiam, né? Por quê que a gente não vai ao encontro da memória? Porque quanto mais memória, eu não tenho condições de ego para lidar com isso. Mas quanto mais eu amadureço, você pode mandar. Quer dizer, pode mandar que eu mato no peito e chuto. Quer dizer, ou seja, usufruir esses tantos que nós somos, né? É o penúltimo item. E ali já termina falando. A coisa dos tempos é da memória estendida, né? A coisa do pendrive, né? Da abrangência, do ser mandálico que cada um de nós é, total, né? E tomar essa consciência. Bom, o 10º item, toda a palestra que a gente faz, a gente acaba com esse 10º item. E eu vou repetir mais uma vez, né? O 10º item é nos partilharmos com o entorno, né? Partilhar essa percepção que então cada um que vai vivendo esse processo tem desse grande pertencimento. Então, eu acho que só resumindo mais uma vez, lembrando cada um de vocês que todos nós somos transmissores de conhecimento, todos nós. Nesse momento astrológico, planetário, né, em que tudo isso acontece, tanto no nível tecnológico, mas dos acontecimentos também políticos, geopolíticos, não sei o que no mundo, de guerras, de tudo, né, tudo virando de cabeça para baixo, é um momento em que estamos sendo convocados a exercer vamos dizer assim, esses transmissores de conhecimento precisarem se exercer. Tem que se super preparar em ser especialista em alguma coisa? Claro que não. A gente está falando, né, de ser transmissor de conhecimento no entorno de uma forma espontânea e natural. Porque quando eu, vivo todo esse processo que a gente está falando, esses 9 itens, o meu gesto no mundo vai ser coerente com a minha fala. E isso em si é completamente revolucionário, transformador para esse tempo e com naturalidade. E na verdade esse é o melhor jeito da gente amar, né? Quando a gente consegue colocar aquilo que a gente é verdadeiramente e ficar interessado no que o outro é também, né? Porque aí a gente cresce junto e espirala cada vez mais. Esse é o 10º item. E aí, gente, eu queria finalizar essa fala, para a gente poder conversar um pouquinho depois, dizendo que todo esse processo educacional, digamos assim, ele é conduzido por 6 atitudes básicas e estruturantes, né? São atitudes fundadoras. A primeira é o discernimento, é saber separar isso daquilo. A segunda é o perdão, mas o perdão verdadeiro. A gente fez o retiro agora, né, sobre isso. Não é um perdão institucionalizado para ser bonzinho, mas aquele que foi maturado no coração. A gente se perdoar e a gente perdoar os outros. Porque, nossa, como é desafiador, né? Como essa vida e esse crescimento é desafiador. Mas que esse perdão seja verdadeiro. A terceira é o agradecimento. Na medida em que a gente descobre que a cada instante existe tudo o que a gente precisa. E que a gente está tendo uma oportunidade de dar um salto aqui, né? Falam tanto de salto quântico, um salto de consciência, né? Maravilhoso. A quarta atitude fundadora é a confiança. A confiança de que existe um plano por detrás que nos rege, invisível e poderoso, sempre existiu e sempre existirá. E a nossa inteligência dá pouca conta dele. Às vezes, instrumentos como a astrologia, essas coisas nos ajudam a ter um pouco dessa compreensão. A quinta atitude fundadora é o ato, que a gente acabou de falar. É a coerência entre o que eu sou e o que eu faço. O gesto, né, consciente é o ato, o que a gente chama de ato. E eu acho que a sexta atitude fundadora é a palavrinha que eu amo, né, que se chama constância. Porque todo esse processo exige da gente a persistência. E a constância no caminho é o que faz fazer do próprio processo, como o Sérgio falou aqui em algum momento, a chegada. Né? A gente está ali na persistência e a gente vai vendo que tudo que a gente está vivendo, na verdade, é aonde a gente precisa chegar. E isso vai num contínuo maravilhoso. Bom. Uma coisinha assim, quem quiser
Eu ia falar. ter esses 10 itens, a gente tem impresso aqui, quem quiser vir aqui que a gente entrega do projeto Rudar com esses 10 itens, para elas refletirem com calma. Né? A gente tem esse folder que tem aqui os 10 itens escritinhos, né? Mas o que aconteceu? Diante de a gente perceber, que eu quero dizer agora, não sou só eu e o Sérgio, é a Guerra de Rudá também, todo esse momento, né, planetário, vamos fazer alguma coisa em função, a gente já vinha com o tornar-se presente, o processo de meditação, que está completamente incluído nisso tudo que a gente estava falando, né? Mas o que a gente pode fazer mais? Aí veio o projeto Rudá. Então, no nossa primavera agora, nós inauguramos uma página no Facebook chamada Projeto Rudá. Nessa página a gente está, num primeiro passo, fazendo uma certa biblioteca virtual, juntando tudo o que nós percebemos de qualidade a respeito de educação, de formação de seres apropriados de si, criativos e reflexivos e ousados, digamos assim. E porque assim, quem está interessado pode encontrar ali muitas coisas inspiradoras. Mas a gente tem pedido também que as pessoas possam, de forma criativa, como quiserem, postarem ali o que acham importante nesse processo de educação para o novo ser, para o novo homem que precisa se construir, para o novo ser humano, com toda essa amplitude, dessa liberdade sexual e de opção e de abrangência que a gente falou aqui.